Hoje em dia, é difícil imaginar um esporte conseguindo parar um país inteiro, mas teve uma época em que o Brasil simplesmente mudava de ritmo nos domingos de manhã. As ruas ficavam vazias, tinha padarias que enchiam logo cedo, famílias inteiras se reuniam na sala. Quem entendia de automobilismo assistia, quem não entendia também. Bastava um único homem entrar naquele carro vermelho, branco e amarelo, bastava ouvir um único nome: Ayrton Senna. Durante alguns anos ele conseguiu algo que parece impossível. Transformou um esporte considerado distante da realidade da maioria dos brasileiros em um verdadeiro evento nacional. Mas como isso aconteceu? Como um piloto conseguiu fazer milhões de pessoas acordarem antes das 6 da manhã apenas para assistir carros dando voltas em um circuito do outro lado do mundo? A resposta não está apenas nas vitórias, não só nos títulos e nem na velocidade. Ela está na história de um homem que, sem perceber, mudou a relação de um país inteiro com a Fórmula 1. E essa história começa muito antes de Ayrton Senna se tornar um tricampeão mundial. Quando pensamos na Fórmula 1 brasileira, o primeiro nome que vem à cabeça costuma ser Ayrton Senna, mas a história começou antes dele, muito antes. Na década de 1970, um brasileiro já havia mostrado ao mundo que o país podia produzir campeões. Emerson Fittipaldi conquistou 2 títulos mundiais e colocou definitivamente no mapa da Fórmula 1 o nosso Brasil. Depois veio Nelson Piquet, um piloto extremamente talentoso, frio, calculista e que também conquistou 3 campeonatos mundiais. O Brasil já era respeitado dentro da categoria. O mundo já sabia que dali saíam grandes pilotos, mas havia uma diferença importante. A Fórmula 1 ainda era vista como um esporte que, para quem realmente gostava de automobilismo, as corridas eram acompanhadas por apaixonados, os campeões admirados, mas o esporte ainda não fazia parte, de fato, da rotina da maioria das famílias brasileiras. Não era assunto em qualquer mesa de almoço. Não fazia crianças na rua brincarem de serem pilotos. Não fazia também cidades inteiras mudarem a rotina de um domingo. Era um esporte importante, mas ainda não era uma paixão nacional. E ninguém imaginava que isso estava prestes a mudar, porque no começo dos anos 80, um jovem paulista começava a chamar atenção nas categorias de base da Europa. Diziam que ele tinha uma habilidade incomum, principalmente quando a chuva começava a cair. Alguns rivais diziam que parecia impossível acompanhá-lo. Outros acreditavam que estavam vendo nascer um dos maiores talentos da história do automobilismo. Naquele momento, ninguém podia prever que aquele garoto não mudaria apenas a Fórmula 1, ele mudaria o próprio Brasil. Ayrton Senna nasceu em São Paulo em 1960. Como muitas crianças, ele também gostava de velocidade, mas existia uma diferença. Para Senna, correr nunca foi apenas uma brincadeira, pois desde cedo ele tratava cada volta como uma competição de verdade. E aos 4 anos ele ganhou seu primeiro kart. Enquanto outras crianças apenas aceleravam, Ayrton queria entender por que um kart era mais rápido que o outro. Ele perguntava sobre os pneus, queria saber mais sobre os motores, sobre os traçados. Ele não queria apenas vencer, ele queria descobrir como vencer sempre. Quem conviveu com ele naquela época dizia que existia uma obsessão pela perfeição. Se uma curva não saía exatamente como ele imaginava, aquilo o incomodava. Se ele errava uma volta, voltava para casa pensando no erro. Era uma busca constante pela evolução. E foi exatamente essa mentalidade que fez com que seu talento aparecesse mais rapidamente. Depois de dominar o kart no Brasil, Senna decidiu dar um passo que muitos pilotos sonhavam, mas poucos conseguiam: ir para a Europa. Era lá, afinal, que estavam os melhores carros, os melhores pilotos e as maiores oportunidades. Mas também era onde muitos talentos viam seus sonhos acabarem. Mesmo longe de casa,
em um ambiente completamente diferente, Senna continuou vencendo, primeiro na Fórmula Ford, depois na Fórmula 3 britânica. E quanto mais ele ganhava, mais uma fama começava a crescer entre os pilotos. Diziam que havia uma situação em que Ayrton Senna parecia simplesmente impossível de acompanhar quando a chuva começava. Era como se ele enxergasse um caminho que ninguém mais conseguia enxergar. Naquele momento, as grandes equipes da Fórmula 1 já estavam observando aquele jovem brasileiro, mas ninguém imaginava que bastaria uma única corrida para o mundo inteiro descobrir o seu nome. O ano era 1984. Ayrton Senna finalmente havia chegado à Fórmula 1, mas não da maneira que muitos imaginavam. Ele não estava em uma Ferrari, nem em uma McLaren, muito menos em uma Williams. Seu carro era uma Toleman, uma equipe pequena, sem tradição, sem um carro capaz de disputar vitórias regularmente. Para muita gente, aquele seria apenas mais um novato tentando sobreviver na categoria. Até que chegou o Grande Prêmio de Mônaco e, junto com a corrida, veio a chuva. Em Mônaco, qualquer erro costuma significar o fim da prova. Agora, imagine fazer isso em um circuito estreito, cheio de muros, com a pista completamente molhada. Era um cenário onde até os campeões tinham medo de arriscar, mas Senna parecia não enxergar o mesmo perigo que os outros. Enquanto pilotos experientes diminuíam o ritmo, ele fazia exatamente o contrário. Curva após curva, ultrapassagem após ultrapassagem. O brasileiro começou a escalar o grid. Os narradores mal conseguiam acreditar como aquele carro, claramente inferior, estava alcançando os líderes. Na frente estava Alain Prost, bicampeão mundial, pilotando uma McLaren muito mais competitiva. E mesmo assim, Senna diminuía a diferença volta após volta. Quem assistia a corrida tinha a sensação de que era apenas uma questão de tempo até acontecer a ultrapassagem. Mas ela nunca veio. Antes que isso acontecesse, a direção de prova decidiu encerrar a corrida por causa da chuva intensa. Oficialmente, Ayrton Senna terminou em segundo lugar, mas para muita gente, aquele dia teve um verdadeiro vencedor. Pela primeira vez, o mundo inteiro percebeu que havia surgido um talento diferente. Não porque ele venceu, mas porque fez algo que parecia impossível com um carro que ninguém esperava ver na frente. Depois daquela corrida, Ayrton Senna deixou de ser apenas uma promessa e virou assunto em toda a Fórmula 1. Enquanto o mundo começava a descobrir quem era aquele brasileiro, o Brasil ainda não fazia ideia de que, muito em breve, sua rotina de domingo mudaria para sempre. Depois daquela corrida em Mônaco, Ayrton Senna nunca mais foi visto como apenas mais um piloto promissor. As equipes passaram a respeitá-lo, os adversários começaram a enxergar ele como uma ameaça. E pouco a pouco, o Brasil também começou a prestar mais atenção naquele jovem que parecia desafiar qualquer limite. Primeiro veio a Lotus, depois vieram as primeiras vitórias, e a cada bandeirada uma coisa curiosa acontecia do outro lado do oceano. Mais brasileiros ligavam a TV para assistir as corridas. No começo, eram apenas apaixonados por automobilismo, mas isso mudou rapidamente porque Senna tinha um jeito de correr que prendia a atenção até de quem nunca tinha assistido uma corrida. As ultrapassagens, as voltas rápidas, a coragem, a sensação de que ele nunca desistia. Logo, os domingos começaram a ganhar uma rotina diferente. Ainda estava escuro quando muita gente acordava, o café já estava passando, a televisão era ligada antes mesmo do café da manhã. Pais chamavam seus filhos, os filhos chamavam seus avós. E por algumas horas a sala de casa virava uma arquibancada. Quem viveu aquela época costuma lembrar da mesma cena. O silêncio durante a largada, o coração acelerando a cada ultrapassagem e os gritos quando Senna cruzava a linha de chegada em primeiro. Não importava se a corrida acontecia no Japão, na Austrália ou na Europa. Parecia que ela estava acontecendo dentro da casa de cada brasileiro. Aos poucos, Ayrton Senna deixou de ser apenas um piloto. Ele virou parte da rotina do país.
Havia crianças que começaram a gostar de carro por causa dele. Outras passaram a sonhar em ser pilotos. Muita gente que nunca tinha ouvido falar em Fórmula 1 passou a acompanhar todas as etapas do campeonato. E sem que ninguém percebesse, a Fórmula 1 deixava de ser um esporte, ela se tornava um momento em família. Mas ainda havia uma pergunta que nem mesmo quem assistia todos os domingos conseguia responder. O que Ayrton Senna tinha de tão especial? Porque justamente ele conseguiu conquistar um país inteiro. Não, a resposta não está apenas nos números, não está nos títulos mundiais e nem nas pole position, muito menos nas vitórias. Muitos pilotos venceram corridas, outros também conquistaram campeonatos, mas poucos conseguiam criar a conexão que Ayrton Senna criou com milhões de pessoas. E isso acontecia porque, para o brasileiro comum, Senna parecia representar muito mais do que um piloto. Ele transmitia uma sensação rara, a de que nunca aceitava perder, mesmo quando o carro parecia inferior, mesmo quando a pista estava completamente molhada, mesmo quando tudo parecia impossível, ele continuava tentando, e isso fazia muita gente se enxergar nele. Afinal, o Brasil também enfrentava dificuldades na época, crises econômicas, inflação, incertezas. Para muitas pessoas, ver um brasileiro enfrentando os melhores pilotos do mundo e vencendo era motivo de orgulho. Mas havia outro detalhe que tornava tudo ainda mais especial. Sempre que conquistava uma vitória importante, Senna fazia questão de pegar uma bandeira do Brasil e dar uma volta de comemoração com ela. Aquela cena acabou se tornando um símbolo. Não era apenas um piloto comemorando, parecia que o país inteiro estava dentro daquele carro. Cada vitória era comemorada como se fosse de todos nós. Cada pole position parecia uma conquista nacional, e foi exatamente por isso que Ayrton Senna deixou de ser apenas um atleta e virou um ídolo, um símbolo, alguém que unia milhões de pessoas, independentemente da idade, da profissão ou da cidade onde moravam. Mas o auge dessa história ainda estava por vir, porque nos anos seguintes, Ayrton Senna faria algo que poucos atletas conseguiram na história do Brasil. Ele se tornaria um dos rostos mais conhecidos e admirados de todo o país. No começo, o Ayrton Senna era apenas uma promessa. Depois, virou um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1. Mas chegou um momento em que isso deixou de ser suficiente para explicar quem ele era, porque Senna já não era apenas um competidor. Ele havia se tornado um símbolo. Os títulos vieram: o primeiro campeonato em 1988, depois mais um e outro. Mas, curiosamente, o que mais marcou aquela geração não foram apenas os troféus, foram os domingos. Era a ansiedade esperando a semana toda para ver a próxima corrida. Eram as crianças que discutiam as ultrapassagens nas escolas na segunda-feira. Os colegas de trabalho que comentavam sobre Fórmula 1. Era parar na casa dos avós, porque lá tinha uma TV maior. Era ver os vizinhos comemorando juntos sem nem mesmo se conhecer direito. A Fórmula 1 havia deixado de ser um esporte, tinha virado um ritual. E no centro de tudo isso estava Ayrton Senna. As empresas queriam a sua imagem, as crianças queriam ser como ele, os pilotos queriam vencê-lo. O mundo inteiro o respeitava. Mas talvez a maior prova de sua importância fosse outra. Não importava onde acontecesse a corrida, Japão, Austrália, Canadá ou na Itália, sempre parecia que havia milhões de brasileiros presentes, porque, de certa forma, havia mesmo. Cada vitória fazia o país inteiro sentir que também havia vencido. Durante alguns anos, parecia impossível imaginar a Fórmula 1 sem Ayrton Senna. Parecia que aquele momento nunca iria acabar, mas toda grande história chega a um ponto onde ninguém está preparado para o que vem depois. Hoje, mais de 30 anos depois, ainda existem pessoas que conseguem dizer exatamente onde estavam quando assistiram uma corrida de Ayrton Senna pela primeira vez. Não porque lembram do resultado,
mas porque lembram da sensação. A sensação de que durante algumas horas o Brasil inteiro parecia torcer como uma única família. Ayrton Senna ganhou corridas, ganhou campeonatos, quebrou recordes, mas talvez sua maior conquista nunca tenha sido registrada em nenhuma estatística. Ele conseguiu fazer um país inteiro se apaixonar por um esporte que muitos sequer conheciam, fez crianças sonharem em ser pilotos, fez famílias criarem memórias que atravessaram gerações e mostrou que um capacete amarelo podia carregar muito mais do que um piloto, podia carregar a esperança de milhões de brasileiros. Mas nenhuma história dura para sempre. Em um domingo de maio de 1994, o Brasil acordaria cedo mais uma vez, como fazia todos os finais de semana. Só que naquele dia, ninguém imaginava que a Fórmula 1 mudaria para sempre. Esse é um capítulo que merece ser contado separadamente, porque não mudou apenas a carreira de um piloto, mas mudou a história da Fórmula 1, mudou a segurança do automobilismo e, acima de tudo, mudou o coração de um país inteiro. Mas essa é uma história para o próximo vídeo.